Apoiadoras e apoiadores do meu canal. Eu estou aqui hoje com a Kathleen Feitosa. Eu acompanhei Kathleen um pouco ano passado na trajetória de dissertação, né, da feitura da dissertação dela de mestrado, e foi um tema que me encantou desde o início, assim, tanto pela forma como a Kathleen aborda, né, pela forma como ela construiu o trabalho dela, acerca dessa questão do nosso direito à alimentação, né? Um direito tão fundamental e que na história do Brasil, na verdade, é um direito retirado de muitas formas, né? Para todos nós. Então, ela trata de um tema que eu acho urgente, que se conecta com a nossa história, com a história do Brasil, com a nossa história contemporânea. A Kathleen, eu vou falar o nome do teu mestrado aqui, que é o mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas a Kathleen tem uma longa trajetória, né, com essas questões, com o advocacy, envolvida no acompanhamento de políticas públicas, e eu queria que a Kathleen falasse um pouquinho para a gente. Primeiro, eu queria agradecer a ela por topar vim aqui dar uma aula para a gente, né, apresentar o tema da dissertação dela, e que é o tema da tua vida também, né, Kathleen? Tu trabalha com isso, né? Então, a escolha foi uma escolha política também, né? Primeiro eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo para vir aqui falar com a gente, e queria que tu falasse também um pouquinho da tua trajetória, como tu chegou nesse tema, como foi. Não, eu que agradeço, Su, principalmente pelo apoio que você me deu ali na reta final do mestrado. Foi importante contar com você. E é isso, Kathleen, eu sou advogada, mas trabalho praticamente a vida inteira com políticas públicas, com advocacy, e sou um pouco generalista aí no campo de direitos humanos, né? Acho que eu chego nesse tema porque eu fiz uma especialização na UNILA, na Universidade da Integração Latino-Americana, uma especialização em direitos humanos na América Latina, e eu tinha que fazer um TCC, e naquela época eu estava muito às voltas com esse tema da alimentação, estava muito interessada nele. E enquanto eu fazia essa pós-graduação, eu trabalhava como assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio, há muito tempo já, e eu tive um vislumbre da problemática que é esse tema da alimentação, dos ultraprocessados, com esse debate da discussão política, né, da formulação de políticas públicas, que foi um PL assim, muito interessante, que proibia o consumo de ultraprocessados nas escolas, e tinha outros dispositivos também muito de vanguarda, né, sobre esse tema. E ele foi aprovado em primeira discussão tranquilamente, e ele não ia para a segunda. E aí eu percebi toda uma movimentação de grandes atores da cidade do Rio de Janeiro, mobilizaram o parlamento inteiro, enfim. Um projeto que na primeira etapa passou muito simples, quando chamou a atenção na segunda etapa não era aprovado, recebeu emendas e foi por fim descaracterizado. Então acho que esse episódio que culminou no meu trabalho de conclusão de curso, né, da especialização, eu fiz um estudo de caso sobre ele, me levou mais para dentro desse mundinho de conflito de interesses, de como tem grandes atores, como tem uma grande engrenagem por trás do que hoje a gente come. Nossa, incrível. Eu lembro que tu me falou desse episódio, e uma coisa que eu acho legal em pesquisa também é que eu digo, quanto mais a gente cava, mais a gente encontra coisa, né? Parece aquele arqueólogo que acha um ossinho aqui, e daqui a pouco ele acha, tipo, um sítio inteiro. E é muito interessante, né? Porque essa primeira pesquisa já te levou para pensar esse tema mais amplo, né? Do que tu fala sobre essa questão dos ultraprocessados também. E aí eu queria entrar nessa questão, porque eu lembro até hoje eu lembro da sensação de estar lendo teu trabalho, e porque a gente sabe genericamente o que significa a gente se alimentar de ultraprocessados, né? Essa entrada do fast food na nossa alimentação, também a substituição de alimentos que, como as pessoas falam, né, que são tirados né, do pé, esses alimentos mais naturais, e a gente está abrindo pacote, né? A gente sempre escuta falar sobre isso, né? Mas eu acho que os efeitos, né, e também o que significa, em termos mais globais, a entrada desses ultraprocessados na nossa alimentação, a gente não tem muita noção, né? Então, eu lembro de estar lendo e ficar, meu Deus do céu, né? E eu sempre falava isso para tu, Kathleen, socorro, né?
E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse, que é um dos pontos centrais da tua dissertação, né, que é a políticas públicas sobre os ultraprocessados, e explicar um pouquinho do histórico deles no Brasil, né? Eu lembro muito, assim, tipo, gente, eu tenho a dissertação da Kathleen na cabeça, assim, porque realmente me impressionou muito. A coisa da chegada do Tang aqui, por exemplo, que tu trouxe, né? A questão do leite condensado, né? Que foi proposto para ser um substituto para o leite. Então, assim, são tantas coisas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sim, no Brasil, eu acho que a gente tem uma chegada um pouco tardia, né? Então, assim, os ultraprocessados estão aqui nas prateleiras do mercado desde a década de 50, mas eles chegam com força e, de fato, começam a fazer parte da nossa alimentação a partir ali do fim da década de 80, início da década de 90, por conta de diversos outros fatores, né? Tem essa questão da publicidade, assim, muito voraz que você citou. Então, naquela época, e é engraçado que eu cheguei nessa coisa conversando com meu pai, que ele falou que quando ele era criança, tinha propaganda do suco Tang, falando que era a bebida dos astronautas, que era o suco do futuro. Então, tinha todo esse marketing muito grande, né, em torno dessa comida que parecia ser a comida do futuro, né, comida enlatada, que não é aquela comida in natura que você tem que descascar, cozinhar. Então, além desse marketing muito poderoso, e a gente está falando aqui de empresas transnacionais, né, gente? Então, não são empresas pequenas, eles não contam com pouco capital, pelo contrário, são empresas muito relevantes. Além disso, tem todo um contexto social. Tem um contexto da urbanização, as pessoas saindo do campo, indo para as cidades se conformando nessa estrutura, um pouco do que a gente já vê hoje. A gente tem também o fenômeno da maior entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então, além da comida ultraprocessada, se essa comida é do exterior, essa comida interessante que todo mundo quer provar, ela também é uma comida muito prática. Você não precisa gastar horas cozinhando, você não precisa nem montar uma lista de compras, porque você vai ali, Nossa, você sim. pega a lasanha congelada, você não precisa se preocupar em comprar o molho de tomate, a carne moída, a massa. Então, tudo isso se reuniu ali no final da década de 80 e fez a inserção, de fato, dos ultraprocessados na nossa alimentação, e o que a gente tem hoje é uma crescente, assim, muito preocupante. Cada vez mais a gente está deixando de comer comida de verdade para comer esses produtos. Nossa, inclusive o caminhão da Coca-Cola passando na minha rua agora. Tentando nos silenciar, só. Acho que não foi por acaso. Mas é muito interessante essa questão, né? Porque tu trouxe vários fatores históricos aí, né? A gente vem. Então, assim, é meio que ele vem como uma salvação também. Eu acho que o marketing se aproveita disso, né? Tipo, as pessoas estão saindo do campo, então, quando vão para as cidades, né? Principalmente nesse processo dentro do Brasil, a gente vai ter menos acesso a essa comida, né, in natura, essa comida saída ali do quintal. As pessoas vão ter muito menos tempo, né? Tempo hoje é uma commodity, né? Que quase ninguém possui, né? E especialmente as mulheres, né? Então, as mulheres elas vão sobrepor essa carga horária da casa, né, do trabalho em casa, e o trabalho no mundo do trabalho formal, né, capitalista. Então, óbvio que elas não vão ter tempo, né? E é muito interessante esse discurso que tu fala da comida do futuro, né? Porque realmente isso é um discurso que pega muito, né? Se você vai pensar em progresso, se você vai pensar em evolução, né? E eu fico pensando aqui, por exemplo, né, que a minha mãe falava que na época dela ali pela década, enquanto ela era criança, né, pela década de 70 ali, é, esse discurso, ele começa a aparecer, né, porque, por exemplo, existia a comida também considerada a comida de pobre e a comida de rico, né, então, por exemplo, as comidas regionais aqui, em Pernambuco, a gente consome muito, tanto no café da manhã quanto no jantar, as raízes, né, então, batata doce, inhame, então, raramente a gente come pão no café da manhã, né? Geralmente come uma raiz, ou um pedaço de inhame, ou de batata doce, etc. E aí se começa a dizer que iogurte, né? Que cereais, que essas são as comidas, porque são as comidas que vão aparecer na TV, que vão aparecer na novela, né? Então as pessoas vão também substituindo, assim, quando vão saindo de uma classe mais empobrecida, né? Indo atrás dessas comidas
Gente, é claro que toda criança ia querer tomar um suco tangue sabendo que era, né, de astronauta. Socorro, né? Sim, não é. E é isso, né? Isso ocupa também um lugar. O meu estudo não foi muito por esse campo, mas é uma coisa que Uhum, me interessa muito, que ocupou um lugar realmente assim da nossa cultura alimentar, né? Então, a uhum, criança que come o Danoninho, caramba, assim, além de ser um símbolo de poder aquisitivo, né? Você pode comprar um Danoninho, é da criança, você não pode privar a criança disso, quase, né? E outras sim. coisas que a gente vai comendo quando são esses objetos de consumo, né? Então, lanche do McDonald's, a gente cresce e Nossa, sim. continua carregando isso como, ai, hoje eu trabalhei muito, então eu vou comer o lanche do Eu mereço. McDonald's. Tem uma questão de cultura alimentar que é muito, muito forte, e eu acho que, assim, a galera da minha geração, né, os 30 a mais, foram talvez a primeira geração a ter isso muito grande, com essas comidas absolutamente industrializadas. A ver o que vai ser dessas crianças que já nasceram agora, né, por agora, como vai ser a questão da cultura alimentar delas no futuro. É verdade, muito bom. E eu lembro, falando dessa questão da cultura alimentar, que tu me falou que boa parte que hoje, as sobremesas que nós temos com leite condensado, por exemplo, né, foi algo que foi parte desse marketing também, né? Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Tá saindo um pouco do meu coisa de perguntas, mas eu lembrei disso agora. Posso. Foi uma estratégia de marketing assim absurda da Nestlé, em que eles entenderam que era isso. Quem fazia comida eram as mulheres, as donas de casa. Então eles direcionaram o marketing deles para as donas de casa e começaram a dar gratuitamente, a distribuir nas casas livros de receitas que Caramba. tinham as receitas de doces tradicionais, mas agora com leite condensado, né? Então, o pudim de Uhum. leite agora com leite condensado, um cuscuz agora com leite condensado, e junto das receitas eles também escreviam, enfim, tinham colunas, era uma revistinha, né, para as mulheres poderem ler, se entreter e aprender uma receita nova com o leite condensado. E foi tão de sucesso que é isso. A maioria, muitas receitas que a gente conhece hoje, que a gente entende como tradicionais, a gente já está fazendo elas de uma maneira muito diferente do que era feito até um tempo atrás. O pudim de leite é um clássico, né? Assim, ninguém hoje imagina fazer um pudim de leite sem leite condensado, mas ele já foi feito sem leite condensado. Caramba. Ele existia antes Sim. disso, antes da Nestlé ele existia. Nossa, é incrível, né? E eu vejo como isso vai moldando a nossa história também, a nossa relação com a comida, né? Algo que podia ser feito de uma forma mais saudável, mesmo sendo uma sobremesa, né? Etc. E agora, tipo, por causa de uma campanha pesada de marketing, e assim, passa a história sem muito. Se a gente não for fazer essa pesquisa, né? Porque isso, acho que tua pesquisa ela tem essa intersecção entre a história da alimentação também, né, no Brasil, essa história da alimentação, essa história da fome também, né? E essa história enfim, dos direitos acerca da alimentação, né? E aí eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre essa questão, porque tu intersecciona no teu trabalho, principalmente a questão de raça também, né? Essa questão de raça e de classe, né? Como essas políticas e essa questão sobre os ultraprocessados atinge as pessoas negras, por exemplo, né, na sociedade brasileira. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. É muito preocupante, assim, e quando a gente está falando em termos de Brasil, né, questões de raça, a gente acaba tangenciando também questões de classe, né, por conta de todo o nosso passado escravocrata. As pessoas negras ainda são, majoritariamente, pessoas pobres, e é muito preocupante quando a gente olha as pesquisas no Brasil sobre alimentação, o quanto a gente vê um movimento contrário, que é pessoas pobres estão acessando mais alimentos ultraprocessados, e aí isso tem algumas explicações, como o fato dos ultraprocessados estarem mais baratos hoje em dia. Então, quando você olha antigamente a média de valores no mercado, os ultraprocessados eram produtos importados, eram de fato produtos mais inacessíveis, que aí voltando para aquilo, né, era o alimento do rico, porque quem tinha dinheiro para comprar aquilo, você tinha que ter dinheiro. Então, se antigamente era assim, a gente vê, inclusive com pesquisas também, que o valor desses alimentos tem se barateado muito desde os anos 2000.
a ponto de, às vezes, você olhar e ser mais barato comprar um biscoito recheado do que uma opção de lanche que seja in natura, que não tenha processamento. Então, isso faz com que as pessoas mais pobres acessem esses produtos com mais facilidade, tanto porque estão mais baratos, mas porque também são um objeto de consumo, então agora elas podem comprar e vão comprar. E isso implica diretamente na questão da saúde delas, né? Porque além delas estarem consumindo um alimento que, enfim, é altamente calórico, tem muitos aditivos químicos, provoca doenças crônicas não transmissíveis, etc., é uma população que também tem mais dificuldade de acessar a assistência de saúde. Então, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando daquelas doenças silenciosas, né? Pressão alta, diabetes, câncer. A gente está falando de doenças que, se você não está todo ano indo no médico, fazendo exames regularmente, você talvez só descubra num caso de um evento mais extremo, no caso de morte até. Então, é muito perverso, porque a gente vê a população mais pobre sendo levada, carregada a consumir esse tipo de produto, que muita gente até se recusa a chamar de alimento, né? Chama de produto, porque são produtos alimentícios. E enquanto você olha a camada mais rica da sociedade, que eram aquelas pessoas que originalmente compravam os ultraprocessados que eram mais caros, elas estão diminuindo vertiginosamente o seu consumo de ultraprocessados, porque agora a gente já tem, né, esse debate colocado na sociedade. A gente já tem na Europa, nos Estados Unidos, grandes discussões acontecendo, até aqui na América Latina também tem um avanço nisso. Então são pessoas mais escolarizadas, pessoas que têm melhor acesso à informação, então elas entendem, tá, é gostoso, mas faz mal. Eu comia, mas eu vou retirar da minha alimentação porque eu não quero que meu filho coma, eu não quero ter câncer no futuro. E aí essas pessoas vão abandonando e cada vez mais o mercado de ultraprocessados vai se girando para a população mais pobre que ainda não tem essa informação, ainda não está apropriada do tamanho do problema que eles estão contratando. E eu estou sem ouvir. Enquanto tu estava falando, Kathleen, eu estava pensando também, né, o quanto isso tem relação com a forma como nós lidamos aqui no Brasil com a exportação também, né? Porque parte da nossa produção ela é escoada para fora, né, de alimentos. Então, assim, você acaba substituindo, né, e barateando para as pessoas pobres terem mais acesso, né? Para essas camadas mais empobrecidas da sociedade terem acesso a esses ultraprocessados, porque eles levam muito pouco também de alimentos, né, de alimento de verdade, e enquanto essa produção de alimentos, né, in natura, de frutas, de verduras, legumes, etc., ela vai muito mais para fora, né? Sim. E, nossa, eu fico pensando que tem isso, né? Eu sempre falo que dessa questão da carne no Brasil, né? E boa parte das famílias mais pobres que eu conheço estão consumindo muito mais embutido, uma sardinha em lata, uma salsicha, nuggets, né? Os alimentos do futuro, porque a carne está muito cara, né? Então, inclusive as carnes mais baratas, por exemplo, bovina, né? Então, o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina, né? O café também, né? Foi a última questão agora que o cafezinho de cada dia está. O preço do café normal, que a gente sabe que é um café que está misturado com folha, com galho, com não sei o quê, tá o preço de um café gourmet, né? Então, vão retirando da mesa do básico do brasileiro, né? Esses alimentos, eu fico pensando no pão também. Eu lembro que uma das nossas reuniões, tu falou do pão de caixa. O trauma! Porque, assim, a gente sempre consumiu, né? Eu acho que o pão mais consumido no Brasil, de norte a sul, é o pão que é chamado aqui de pão francês, ou pão de sal, ou cacetinho, né? Ele tem vários nomes. Sim. Mas era aquele pão que a gente podia comprar na padaria, né? Que saía quentinho de 5 da tarde, de manhã. Mas até isso a gente às vezes não tem tempo de fazer, então todo mundo compra o pão mais prático, que é o pão de fazer sanduíche, que é o pão de caixa. E tu falou do perigo desse pão também, né? Não um perigo exatamente, mas que é um alimento É cheio de. ultraprocessado. Exatamente, é ultraprocessado. Eu falei, gente, o pão de caixa. É muito terrível, porque assim, a gente tem que pensar que é uma indústria que quer vender seus produtos.
E comida é uma coisa muito perecível, né? Você não pode deixar fora de refrigeração, você não pode ficar um mês inteiro com aquilo guardado no armário em tese, né? Então, é uma eterna batalha ali de produção de conhecimento da indústria em como deixar os produtos mais longevos, mantendo o paladar, mantendo textura, e aí você já vai imaginando a quantidade de aditivos, de coisas que são colocadas ali dentro. E aí o pão de forma é um desses produtos, né? Que não, beleza, se você quiser criar um pão que a pessoa vai comprar, vai ter ali o estoque, vai estar sempre fofinho, não vai embolorar em menos de 2 meses. É um ultraprocessado. Não Nossa, tem como sim, esse que pão não loucura. existe. E a gente não reflete sobre isso também, né? A gente vai no automático, justamente por causa dessa questão do tempo, né? Porque eu fico pensando, claro, o pão que a gente compra na padaria com poucos dias, né? Tipo, eu lembro que uma prática na minha casa, por exemplo, é que o pão chamava o pão do outro dia de pão dormido, né? Então ele já estava um pouco mais seco, aí se fazia torrada, né? Se cortava, colocava, né? Então, eu fico pensando nessas coisas, nessas práticas, né, que a gente vai deixando de lado para ter um pão que possa durar mais tempo, durar a semana inteira, né, e a gente não ter que ir sempre à padaria. Então, o capitalismo toma o nosso tempo e depois enfia um monte de coisa na gente que, consequentemente, vai causar doença, vai causar a retirada de um direito, que é o direito a uma alimentação saudável, né, que alimente o corpo, que mantém a gente com mais saúde durante mais tempo, né. E uma dessas questões que tu fala também é sobre os riscos à saúde, né? E, assim, óbvio que, no geral, eu imaginava que esses alimentos causassem, né, essas questões que tu traz, mas eu nunca pensei, porque tu toca num tema de que afeta a saúde mental também, né? Sim. E eu fiquei, caramba, eu nunca ia imaginar isso, né? Imaginava que era só a saúde física, né, que afetava. Esse tópico é sensível até para mim, assim, que eu às vezes fico pensando o quanto é distópico mesmo que a gente vive. E aí começar com um disclaimer, que é alguns produtos, algumas coisas que a gente está consumindo, a gente não tem ainda estudos definitivos sobre o efeito disso a longo prazo no corpo humano. Então, alguns adoçantes, alguns suplementos, tem algumas coisas que a gente está aí consumindo, no caso do adoçante, 2, 3 vezes por dia, que a gente não sabe o que vai acontecer no nosso corpo daqui a 20, 30 anos. E loucura, né? Porque assim, imaginar, caramba, Uhum. como é que pode estar sendo vendido em larga escala para o mundo todo? Tá. Por mais inacreditável que seja, tá. Então, eu acho que tem esse tópico, assim, número 0, que é o de a gente está Sim. falando aqui de uma fração, que é o que a gente sabe sobre os efeitos mais imediatos. O que vai acontecer nas próximas gerações, quem viver verá, literalmente. Aham. Então, de efeitos que a gente já tem em larga produção científica e não é mais nem assunto de debate, são principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como eu falei, Uhum. pressão alta, doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres. Esse grupo de doenças hoje já é a principal causa de morte no mundo. Então, é um cenário que hoje já é dramático, já merece toda a atenção. Quando a gente olha para as faixas etárias, né, a gente está falando de um aumento muito grande de sobrepeso e obesidade, que são a principal causa das doenças crônicas, né? Então é um fluxo. A gente acaba comendo alimentos hipercalóricos, a gente, por uma questão de vida, se exercita menos, todo mundo tem carro, fica no home office, é uma vida mais sedentária, então a gente vai atingindo quadros de sobrepeso e obesidade, e aí a gente desenvolve essas doenças crônicas. Então, entender o sobrepeso e a obesidade como um fator de risco para as doenças crônicas nos faz olhar também para o aumento de peso na população, que tem crescido também ano a ano. Pesquisa a pesquisa, a gente vê um aumento, inclusive, nas crianças e nos adolescentes, que é um Nossa. problema muito, muito dramático, porque a gente está falando ali de indivíduos que estão no auge da sua capacidade física, né? Que estão ali também num processo de construção das suas dinâmicas de vida, dos hábitos. Então, se a gente tem uma criança, um adolescente, que tão jovem assim, está consumindo calorias num montante maior, não está se exercitando,
o tanto que deveria para queimar essas calorias, a gente muito provavelmente está falando de uma pessoa que vai se manter em sobrepeso e obesidade na vida adulta, né? A mudança de hábitos acaba sendo mais difícil. Hábitos não só de vida, mas como alimentares também, né? Aquilo que a gente falou, o danoninho, o hambúrguer. Então, Sim. a gente vê uma fotografia de agora muito tenebrosa, muito ruim, mas quando a gente fica fazendo projeções para o futuro, é pior ainda. A gente fica mais assustado ainda. Eu até separei uma pesquisa que eu botei na minha dissertação, que para mim Aham. foi muito. Eu acho que os pesquisadores conseguiram ser muito assertivos assim em juntar num só levantamento o estado da arte que a gente tem hoje. Eles pegaram os números que a gente tem tido, né, as sequências de aumento das doenças crônicas, da obesidade, medido pelo IMC, disso tudo, e projetaram para 2020 a 2030. Então, falaram, se a gente continuar aqui dessa forma como está, como é que fica na próxima década? Né? Essa pesquisa foi feita em 2019. E aí eles consideraram 4 cenários. O cenário número 1, que era da gente manter a taxa que a gente estava vendo de aumento da obesidade e sobrepeso. Como é que a gente vai chegar em 2030 se essa taxa se manter da crescente que está agora? Aí o cenário número 2, acho que eu vou explicar primeiro, o cenário vai ficar menos confuso. Então, se a gente manter esse crescimento que a gente tem assistido até 2019, na década atual, né, terminando em 2030, a gente vai ter 62% da população brasileira com excesso de peso, em sobrepeso ou obesidade. Nossa. Mais 60% da população já vai estar num quadro de risco, né, que a gente chama para as doenças crônicas. Além disso, vão ser mais de 5 milhões de novos casos de doenças crônicas e 808 mil mortes por doenças crônicas nesse período. A gente fecha 2030 com esse balanço da maior parte da população no sobrepeso e 808 mil mortes, um pouco mais até. Então tá, a gente não quer esse cenário. Esse cenário é muito ruim para a saúde pública. Então vamos ver um cenário em que a gente reduza pela metade esse aumento. Então a gente vai continuar tendo aumento, mas vai ser menor do que tem sido. Nesse caso, a gente vai ter um montante em 2030 de 29.600 casos de DCNTs e 1.900 mortes vão ter sido evitadas. Então, a gente já tem um saldo positivo. Sim. Por outro lado, se a gente atingir uma meta que foi estabelecida nacionalmente, que é menor do que a metade do crescente que a gente está agora, a gente chega a 92 mil casos e 12.100 mortes evitadas. E, por fim, se a gente conseguir chegar na redução mais otimista de todas, que é 6,7%, a gente vai ter evitado 34 mil mortes. Nossa. E 180 mil casos de doenças crônicas. Então, assim, é muito... O quanto mais a gente conseguir diminuir a prevalência de sobrepeso e obesidade na população, mais a gente vai estar dando qualidade de vida para as pessoas, né? Porque a gente está falando de doenças que exigem medicação, às vezes um transplante renal, enfim, vão debilitando o sujeito. A gente evita também as mortes precoces, né? Prematuras, as pessoas vão permanecer vivas. E tem, de fato, uma reverberação que vai até para além do campo da saúde, né? Porque se a gente está falando de pessoas, vamos supor, uma pessoa que desenvolve diabetes por conta da má alimentação e que sofre uma amputação de membro. A gente está falando, além de um indivíduo que teve uma vida prejudicada por conta de uma doença evitável, a gente está falando de uma pessoa que às vezes não vai poder mais trabalhar. É um adulto em idade produtiva que, além de não trabalhar, ele também vai depender do auxílio de... Previdência, né? Previdência. A Seguridade Social vai ter que estar ali ativamente, enquanto ele deveria estar contribuindo, ele vai estar usufruindo. E quando a gente pensa nessa escala muito grande, de milhões e milhares de pessoas ao mesmo tempo, a gente está falando, sim, de um impacto na vida de todo mundo. Então, é um debate, eu acho legal também tirar um pouco da questão individual, né? Porque não é nada individual, não é sobre escolhas, força de vontade...
Nossa! conhecimento. A gente está falando de uma questão de saúde pública que tem repercussões para fora da saúde pública para todos nós. Então, Sim. ainda que a gente, na nossa casa, individualmente, consiga se organizar e se alimentar bem e ter uma boa saúde, a gente também vai ser impactado por esse cenário geral que, de novo, né, não promete ser benéfico. E sobre Uhum. saúde mental, para finalizar, ainda é uma parte que os estudos ainda são mais incipientes do que a saúde física, porque acho que isso na saúde física fica mais nítido ali, salta aos É olhos, a verdade. saúde mental a gente precisa de uma investigação maior. Mas tem alguns estudos já que indicam o quanto a má alimentação, que isso vem com muitos aditivos químicos que desequilibram a nossa química cerebral, né? Então, isso também mexe com quadros de depressão e ansiedade, quando você dá uma desequilibrada ali por conta de muito açúcar, muita gordura. E tem também uma pesquisa associando o consumo de ultraprocessados a casos de demência na terceira idade, o que é muito dramático, né? A pesquisa reuniu 10 mil brasileiros entre 35 e 74 anos, e por um período de 10 anos avaliou a queda cognitiva desse grupo. Quem Nossa. consumia ultraprocessados mais regularmente, né, a fração desses pesquisados que consumia mais ultraprocessados, teve uma queda cognitiva de 28% a mais do que o outro grupo, né? Então, Nossa. além desse processo natural de envelhecimento, de perda cognitiva, eles tiveram um adicional muito significativo se você for considerar que é isso, conforme você vai ficando mais velho, a perda vai sendo maior. Então, assim, é muito dramático por todo lugar que se olha. Sim. Repito, a gente ainda nem tem um olhar completo sobre esse fenômeno, ainda estamos nesse processo de entender o que acontece a longo prazo, as questões da saúde física, mental, e por tudo isso já está um pouco claro, né, o quanto a gente deveria ser inimigo dos ultraprocessados. Nossa, é chocante, né? Eu sempre fico assim pensando no quanto. E uma coisa que tu falou eu acho muito essencial, porque o que eu tenho visto, assim, principalmente assim, óbvio, tudo que a gente vê é dentro de bolhas, né? A gente vive dentro de bolhas, bolha de algoritmo, etc. E eu fico pensando que o que eu tenho visto muito são muitos desses discursos, assim, eu tenho que comer melhor, eu tenho que ser responsável pela minha própria saúde, pelo meu envelhecimento saudável, né, por isso, por aquilo. E eu fico pensando assim, claro, né, eu sempre acho que a gente tem que viver nesse entremeio entre a nossa autorresponsabilidade, obviamente, enquanto indivíduos, né, de fazer escolhas melhores, etc., mas assim, da gente entender que existem problemas que não estão apenas na nossa alçada e que muitas vezes é parte da lógica do sistema culpabilizar a gente, né, para a gente se sentir responsável por algo que é sistêmico, né? E eu acho que você trouxe muito bem isso, né? Não é só uma questão de autoconhecimento, não é só uma questão de entender os efeitos disso, mas saber de que mesmo se a gente faça boas escolhas, malhe, faça isso, faça aquilo, dentro de uma sociedade, aquilo vai causar uma desestrutura que vai mexer com a gente, né? Eu fico pensando assim, pessoas, né, que estão envelhecendo, que são da nossa família, quando essas pessoas, por exemplo, né, tiverem casos de chegarem à demência mais cedo, de desenvolverem um câncer, ou essas doenças como diabetes, hipertensão, né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que ficou dependente por conta da diabetes, teve que fazer hemodiálise, né? Passou 5 anos fazendo hemodiálise e até falecer. Então, assim, e todas essas questões vão gerar o quê? Trabalho de cuidado para as mulheres. Então, assim, é uma cadeia de coisas que vão se interligando, como você falou muito bem, né? Vai ter problemas na Previdência, que a gente já está tendo também. Então, assim, eu fico pensando que é uma política ampla, né? Que também é de extermínio, né, Kathleen? Porque se você está diminuindo a nossa saúde física e mental, é, e eu fico pensando o quanto os capitalistas, o quanto as elites são burras, né? Se você precisa que as pessoas trabalhem para te enriquecer, pelo menos mantenha a saúde delas. Sim. Mas É, aí a gente entra outro debate, né? Essas novas tecnologias, IAs, eu realmente, enfim, acho que sim. demonstra o quanto a gente está talvez mais descartável do que Uhum. antes, né? Mas Pois é é. realmente muito, muito difícil e é um debate que eu
um dos motivos que fez eu me interessar muito por ele é que aqui no Brasil, quando a gente fala de problemas com alimentação, até pouco tempo atrás, a gente estava falando de fome, né? Então, quando você procurava estudos nessa temática, eu estava falando de lugares, regiões do Brasil que sofriam com algum problema, enfim, de seca, ou alguma Uhum, inundação, as pessoas estavam com fome, ou lugares que tinham bolsões de fome crônicos, que aí políticas públicas, é isso, fome zero, né? Vamos lá. E, na verdade, a gente continua convivendo com a problemática da fome, então ainda há bolsões de fome no Brasil, a fome ainda é uma realidade para muitas pessoas, e aqui eu estou entendendo a fome da forma como a gente tem classificado ela dentro da perspectiva de direitos humanos, há uma alimentação adequada e nutricionalmente suficiente, que são o quanto essa pessoa consegue se nutrir, quantas refeições essa pessoa faz por dia. Então, se essa pessoa só faz 2 refeições por dia, ela está em insegurança alimentar, porque ela não está se alimentando da maneira adequada, ela provavelmente não está consumindo nutrientes suficientes para estar saudável. Se essa pessoa hoje está comendo, mas ela não sabe se amanhã ela vai ter comida, ela também está em um grau de insegurança alimentar. Porque a alimentação ela tem que ser permanente, você não pode ter esse uhum, tipo de dúvida. Isso, infelizmente, né, deveria ser uma questão superada, principalmente aqui no Brasil, né? A gente está falando de um sim, país que é um dos 5 maiores produtores de alimentos do mundo. E, enfim, por outros números, a gente percebe o quanto a gente tem comida desperdiçada, comida que vai para a lixeira, por não, enfim, não estar esteticamente bonito, ou por uma questão, inclusive, econômica, né? A safra deu muito tomate, então vamos jogar tomates fora para não diminuir o valor da safra. Então, assim, é muito terrível, né? Porque agora no Brasil, além dessa problemática que é histórica, e que a gente ainda, apesar de todos esses anos, não conseguiu acabar, que é a fome, agora a gente tem a questão da má alimentação, que essa pessoa pode não estar sentindo fome no sentido de estou comendo um cachorro quente, eu me alimentei, eu vou dormir, eu não vou sentir essa fome. Mas ela está, assim, em algum grau de insegurança alimentar, porque ela não está consumindo nutrientes suficientes. Ela está enchendo a barriga, mas vai ser alguém que vai ter uma dificuldade de desenvolvimento, se está consumindo isso na infância, é alguém que vai ter uma vida piorada no futuro, se continuar comendo isso de maneira prolongada. nossa, é incrível isso, né? Eu ia até te perguntar sobre essa questão, né? Que você usou o Josué de Castro também para falar sobre a fome no Brasil, né? Fome, fome oculta, né? E eu lembrei de um caso que a gente viveu, né, a nossa vida quase toda, né? Hoje a gente está morando numa outra comunidade, mas a minha família, a gente nasceu numa comunidade que era muito empobrecida, uma comunidade de beira-rio, né, como a gente chama aqui, em Camaragibe, que é a cidade da região metropolitana de Recife, e a nossa família, ela tinha um pouco mais de condição, né, aquele pobre mais remediado, como a gente chama, né? Então, era muito gritante o fato de que na escola, né, a gente era visto como os meninos que pareciam filhos de rico só porque a gente era um pouco mais gordinho e os meninos eram muito magrinhos, né? E tinha um vizinho nosso que eu lembro muito, porque isso me marcou, que a mamadeira dele era de tangue, né? Era de, na verdade, o suco mais barato em pó que tivesse, porque a mãe dele acabou saindo de casa, o pai criou os dois, né? Eram 2 meninos de idade muito, muito próxima, e a mamadeira de um deles era disso, né? E esses meninos não se desenvolveram, tipo, não cresceram muito, são extremamente magrinhos até hoje, né? Eles são amigos do meu irmão. Então, assim, eu fico pensando no quanto essa alimentação, né, ela atrapalha o desenvolvimento, né, e tanto pode gerar essa carência extrema dos nutrientes necessários na idade, como você falou, né, que as crianças estão se desenvolvendo, então pode gerar sobrepeso, pode gerar essa falta de consistência mesmo, né? De poder crescer, de poder desenvolver as habilidades, de ter energia numa idade, né, na infância, inclusive. O quanto molda nosso paladar também, né, Kathleen? Eu fico pensando assim, a gente cresceu comendo muito
é isso, tipo, legumes, vegetais, frutas, né? Então, minha avó tinha um quintal que tinha muita fruta, então a gente sempre consumiu muita fruta. E minha mãe sempre foi essa de tipo. Ela fazia cursos, eu lembro, no SESI, então ela aprendeu a fazer, sei lá, bife de casca de banana, Uhum. soja. Então, ela tinha sempre umas coisas inventivas para fazer. E ela tentava, como ela, durante a nossa infância, ela passou esse tempo em casa, né? Ela não trabalhava fora, no mercado formal, então a gente sempre se alimentou muito bem de verduras, legumes, etc. E eu acho que isso fez com que a nossa saúde ela tivesse uma consistência muito boa durante esse tempo. Assim, hoje eu penso, se eu não estou com um monte de coisa, o que eu estou desenvolvendo agora vem muito mais de, na vida adulta, eu ter acessado essas coisas e agora, tipo, adorar porcaria, por exemplo. Sim. Mas ainda assim, eu fico pensando em crianças que estão tomando Danoninho agora, né? Então, são tantas coisas que eu fico pensando que, assim, a mente está explodindo aqui. Mas, enfim, voltando a José de Castro, e ao tema que tu estava falando desse da fome, né? Essa fome que é a fome que todos nós conhecemos, né? Desses bolsões de pobreza, etc., né? Tem muito isso aqui com a própria história das secas do Nordeste, da falta de investimento, né? Principalmente nos interiores, né? No sertão, etc. E essa questão do que a gente poderia, que o José de Castro chama de fome oculta também, né? E o quanto ela realmente é oculta, né? Porque é difícil você conseguir identificar ela, porque ela está dentro de casa, né? Então, se a gente está falando de um bolsão de pobreza, a gente conhece ali aquele território e sabe que ele precisa de saneamento básico, de um monte de coisa. Mas se a gente está falando agora de uma questão de, não, a pessoa pode morar num apartamento, num centro urbano, ter um emprego formal, o filho está matriculado na escola, mas a dieta está altamente empobrecida, mas aquela família está numa situação de risco, dados os seus hábitos, né? E o quanto é cruel também com a gente mesmo, né? O quanto essa pressão é desproporcional da indústria sobre os indivíduos, porque você falando disso, né, o quanto a gente vai desenvolvendo hábitos ruins e tal, é muito desleal, né? Você comer um iogurte que é adoçado, tem um monte de coisa com uma maçã. Se você já tomou esse iogurte, a maçã nunca mais vai ser tão doce quanto ele, nunca vai ser tão saborosa quanto ele. Então, é realmente muito cruel, né? Acho importante a gente tirar esse foco da questão individual, porque é muito cruel você Uhum. querer, poxa, eu vou chegar em casa, vou comer um arroz com um ovo cozido, que é uma comida rápida, né? Não, poxa, vou fazer um miojo, que também é rápido, mas é mais prazeroso. Enfim, tem uma série de aditivos, de componentes ali que deixam um sabor incomparável com um ovinho e um arroz. Então, é uma questão grave mesmo, assim, e para mim deveria estar hoje na ordem do dia, que nem a gente está falando de bets, né? Como esse problema de pandemia mesmo, global, de ter que olhar, as pessoas estão morrendo, estão se matando por isso. Eu acho que é um tema que também deveria estar na ordem do dia, de preocupação. Acho que muito ainda não está, porque a gente não tem dimensão, né? Muitas pessoas É ainda não têm verdade. dimensão do problema. Nossa, assim, é, é impressionante, né? E tu falar da crueldade, eu acho que esse é o ponto central, né? Primeiro, porque a gente não tem informações sobre isso, né? A maioria da população não sabe o que aquilo causa, vai pela praticidade, vai pela propaganda, né? Porque a propaganda ela tem um efeito assim gigantesco no cérebro, especialmente na sociedade que é voltada para o consumo, né? E que as pessoas acreditam que ter ou que ter determinados alimentos, né? Eu lembro da coisa de você ter uma latinha de Nescau em casa, por exemplo, né? O que isso significa. E eu me lembrei, Kathleen, que umas semanas atrás eu peguei um Uber para voltar para casa e estava conversando, né? Como eu estou morando hoje temporariamente com meus pais, e eu estava vindo, a casa deles é um pouco distante do centro do Recife, né? Então a gente veio conversando e ele me falou que ele era técnico, né, em química e que ele trabalhou muito na indústria de alimento. E ele falou, moça, a gente começou a falar sobre isso. Ele falou sobre a Coca-Cola, por exemplo, né, que ele trabalhou, etc. E ele falou, olha, se você soubesse como a Coca normal e a Coca zero é feita, você tomaria normal. Porque ele disse, uma coisa é você acrescentar açúcar. Ele disse, olha, são tantas toneladas de açúcar que você coloca na Coca normal.
Entretanto, para essa Coca Zero, a quantidade de, não sei se é aspartame que ele chamou, mas ele disse de adoçante, né? É tão menor que você fica pensando o número de química que tem ali para substituir aquelas toneladas de açúcar. Ele falou, então, eu continuo. Ele disse, eu sou consciente que a Coca-Cola faz mal, eu ainda tomo dia de domingo, mas eu sempre escolho a normal, porque assim, se eu for tomar aquela zero, eu sei que é muito pior. Não, e não sei se você já reparou, eu tinha percebido no meu paladar, aqui me denunciando que tomo Coca-Cola, mas Uhum. eu Ai, depois também. vi as pessoas comentando, até a Coca normal hoje em dia tá com um grau de adoçante, ela não é mais só açúcar que adoça, tem também Sim, adoçante. E tem toda uma explicação química por trás, né? Porque é isso. O açúcar, você precisa colocar toneladas de açúcar. No toneladas. adoçante, você bota só um pouquinho, gasta-se muito menos, é muito mais barato. E aí, de novo, a Uhum. gente volta para a ausência de estudos. Adoçantes é uma das categorias que a gente não sabe o que causa a longo prazo. Então, podemos estar todos aí tomando a nossa coquinha final de semana e contratando uma doença gravíssima para a nossa Exatamente. velhice. E quem Nossa, vai pagar, né? Será que a Coca-Cola exatamente. vai remunerar a gente pelos gastos de saúde? Vai pelo menos fazer uma nota de retratação, desculpa pública? Acho difícil. Também acho difícil. E ele falou justamente isso. Ele disse: olha, moça, assim, eu não uso. Ele disse que usava acho que era estévia. Ele disse, eu acho que esse é menos pior. Ele falou, mas o adoçante, ele falou, eu acho que não é uma coisa boa, não, pela quantidade de química que leva. Ele falou, eu acho que está muito relacionado pode estar muito relacionado com câncer. Ele falou, olha, eu não sou engenheiro químico, eu não sou especialista, eu não faço pesquisa, mas assim, pela minha experiência, ele disse que passou, né, 20 anos trabalhando com indústria, né? Ele falou, enfim, sobre outras coisas, sobre como nuggets era feito. Ele falou, se você visse, nunca mais comia. Eu sei, tá bom, mas eu não quero saber. Então, ele foi falando assim, né? E ele falou, na minha casa, assim, não entra adoçante. Eu prefiro usar um pouquinho menos de açúcar, Sim. né? Que eu já sei os efeitos do que o adoçante, né? Ele estava falando, ou tomar sem açúcar mesmo. Ele falou, inclusive, de uma coisa que eu não tinha ideia. Ele disse, olha, aquela polpa, né, que a gente usa para fazer suco, não é tão mais natural assim que a Coca-Cola, ele falou, porque eles usam muito conservante ali, usam muita química para manter aquilo ali dentro da geladeira. Ele disse, então, assim, prefira suco de fruta. Falei, moço, o senhor está acabando com a minha vida. Não, e eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas é porque eu lembrei, e eu acho importante deixar aqui, que a gente aqui no Brasil, apesar de ter todos esses desafios e todas essas questões, a gente tem um campo de militância em relação à saúde que é muito referência, né? Josué de Uhum, Castro é uma referência global para estudos sobre alimentação. A uhum, gente tem, assim, o Nupens na USP, a gente tem uma série de pesquisadores que são hoje referências globais. E a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma publicação nossa, que é também referência mundial, de orientação para boa alimentação. E o uhum. guia é muito assim, tem uma linguagem muito acessível, qualquer um consegue ler, entender. E ele é muito didático ao desmistificar também essas coisas que a própria indústria vai criando, né? Porque hoje em dia a gente tem medo do açúcar, né? Parece que o açúcar é o Sim, grande problema da nossa vida. Mas se você for olhar, o açúcar é um componente minimamente processado. O açúcar, se você for olhar pela classificação nova, né, que categoriza ali alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados, primeiro que os ultraprocessados a gente não deve comer, o guia alimentar diz que evite sempre, não ingira, nossa. mas também não se sinta mal, você não vai morrer se comer, mas não deixe ele fazer parte da sua Evite a alimentação, qualquer custo. não permita que ele faça parte da sua alimentação, mas o açúcar está ali no minimamente processado. Então, assim, pode consumir. É claro que você não vai comer Tudo é um equilíbrio, né? copo de açúcar, né? Mas se você está tendo uma alimentação ali equilibrada, fazer um suquinho de caju e adoçar, não é isso que está deixando a gente Sim, doente. O que está deixando a gente doente é comer esses produtos da indústria que não tem nada in natura, né? O açúcar veio ali da sim, cana, não está tão longe assim do in natura, sim. quanto uma lasanha ou uma bolacha recheada. E um outro ponto também
Ai, eu esqueci, eu ia falar outra coisa Sim. interessante também, mas passou, Mas perdi. ai, espero que tu lembre. Mas eu fico pensando, né, a galera hoje, né, tá tomando de pré-treino, sei lá, whey protein, toma aquelas, né, whey de iogurte, sei lá o quê, né? E eu fico pensando, gente, essa galera é a mesma que transforma açúcar, que transforma o pãozinho de sal, né, o pão francês, em inimigo, que chama arroz de carboidrato, que eu tenho ódio de quem chama comida pelo componente químico. Ah, é carboidrato, ah, é proteína. Não, isso é uma carne. Isso aqui é um arroz, um macarrão. E essas É, são outras indústrias, outras estratégias novas da indústria de marketing, né? sim. E aí estão evitando açúcar e tomando whey protein, né? E eu fico, gente, Sim, assim, me ajude a te ajudar, sabe? sim. Não, eu lembrei o que eu ia falar, que é o quanto a indústria tem usado, tem se apropriado de coisas que fazem parte da nossa cultura alimentar para serem mais dos seus produtos, né? Então tem, por exemplo, o pão de forma, né? Que é isso todo mundo come praticamente todo dia, Uhum, dá para criança pão de forma. E é um ultraprocessado, você não deveria dar um lanchinho de pão de forma para uma criança, mas tem até mesmo o caso do pão de sal, que você falou do rapaz. Hoje em dia, o pão de sal, em poucas padarias, é um alimento saudável. Grande parte das padarias hoje em dia compra uma massa pronta de pão, que eles misturam ali com água e tal, dá muito menos trabalho, né? Você só tem que chegar um sim. pouquinho mais cedo, mistura com água e joga no forno, que é também um ultraprocessado, né? Porque vem Nossa, cheio socorro, cara. de emulsificante, de acidulante, Sim, todos aqueles sim, nomes de compostos químicos que a gente jamais comeria. Então, assim, é realmente muito preocupante, e aí falando a nível Brasil, né, a gente, acho que no mundo todo, mas aqui em particular por questão da nossa situação política mesmo, da qualidade dos nossos representantes, da nossa pouca cultura de participação política, a gente tem um quadro de lobby da indústria que tem prejudicado muito o avanço de políticas que são importantes para a garantia da segurança alimentar e da saúde. Recentemente, a gente teve em discussão a reforma tributária, teve uma sim. discussão muito importante sobre a cesta básica, que eu considero que foi um sucesso, porque era realmente, imagina, todo mundo da indústria queria botar o seu produto ali na cesta básica, né? Então Sim. tinha gente querendo colocar Eu biscoito na lembro, cesta básica. eu lembro que tu estava preocupadíssima com isso, né? Com a Sim. margarina. Eu lembro, a margarina me marcou, porque, E a inclusive, esse margarina Uber entrou. concorda plenamente com você. Ele disse: a margarina é uma porcaria. Mas é terrível, né? Porque era uma discussão muito relevante de futuro, né? Você estava discutindo ali. Tá, a cesta básica tem que ter menos imposto ou nenhum imposto, porque é para todo mundo poder comer minimamente. Sim, Quais são esses produtos, né? Então, foi uma disputa ali muito importante, que eu acho que a gente levou a melhor enquanto sociedade, enquanto pessoas acho. preocupadas com o futuro, mas uma coisa ou outra entrou, né? Como o caso da margarina, infelizmente. E só um parênteses, que uma das discussões um dos argumentos muito fortes em torno da margarina era as pessoas mais pobres comem margarina, não comem manteiga. E que é uma discussão e é uma realidade, mas que, de novo, a gente está falando de uma consequência de um problema de lá atrás. A manteiga é cara, fizeram uma margarina que é mais Sim, barata. Por isso que as pessoas mais pobres estão gente, habituadas a comer a margarina. um potinho de 200 gramas de manteiga aqui é R$ 9,99. Margarina é R$ 3, 3,50. Claro que o pobre vai comprar a margarina, né? É isso, usaram uma das consequências enfim, da entrada da indústria no Brasil para justificar a manutenção, Sim. porque agora a margarina vai ficar mais barata ainda, porque ela está na cesta básica nacional. Nossa Senhora, socorro. E eu lembrando da conversa com o Uber de novo, né? Ele falou ele disse, se você visse, ele disse, preste atenção se a mosca, se a formiga vão para a margarina, elas não vão, porque aquilo ali é horrível, né? Ele disse, se você vê ela, né? Se você sentir o cheiro dela sem o saborizante, o gosto, né? Sem o saborizante, sem o cheiro, né, o aroma que eles colocam é um cheiro horrível, inclusive, da margarina, ele falou, na indústria, porque aquilo é química pura.
Eu falei, meu Deus, Ai, difícil, né, cara? Difícil, é porque são coisas difícil. que estão aí. A gente Uhum, já cresceu nesse universo, mas acho que cada vez mais é importante mesmo a gente falar. Acho muito bom você uhum, trazer isso para o seu curso, porque, caramba, né? Assim, às vezes a gente não sabe mesmo, e é terrível como tem essa sim, quantidade de informação aí, como tem todas essas pesquisas, e parece que, sei lá, a gente é desinformado, né? Os sim, jornais sim, deveriam estar falando disso, todo mundo deveria estar chamando atenção para isso, mas ninguém está. Parece que é um grande pacto, né? Com quem está aí querendo nos sim. destruir. Nossa, sim. E assim, para não te explorar mais, como a última pergunta, eu queria que tu pensasse assim, o que tu espera também que, sempre que a gente começa uma pesquisa, que a gente escreve uma dissertação, a gente espera que tenha uma contribuição, né? Como tu espera, assim, que a tua pesquisa, que a tua dissertação sirva, assim, né? Qual o propósito, assim, que tu pensou? Eu queria muito que a gente aqui no Brasil pudesse mudar o cenário de regulamentação sobre esses produtos, né? E aí, sendo um pouco mais realista, trazendo o debate para a realidade que nos cerca, essas indústrias estão aí, não só no Brasil, no mundo inteiro, são indústrias muito grandes, muito poderosas. Então, como é que a gente combate isso? Né? Não vai sumir do dia para a noite. A gente precisa lidar com as ferramentas que a gente tem no Estado democrático brasileiro. E uma das ferramentas que eu considero fundamental é a regulação desses produtos. Então, por Uhum, que a gente tem propaganda de ultraprocessados na TV, especialmente em horário que criança assiste TV? A gente não deveria permitir isso. A gente não deveria permitir que embalagens de produtos ultraprocessados tenham bichinhos, personagens da Disney e o Seninha, a Mônica, porque isso chama a atenção da criança, porque ela vai querer comer verdade. aquilo para ganhar o brinde. Então, tem uma série de medidas que a gente deveria estar olhando que a gente não está, infelizmente. Aqui no Brasil, a gente permite o uso de corantes, de compostos químicos na comida, que países da Europa baniram. Baniram com base em estudos, por serem produtos altamente cancerígenos. Então, por que que lá na Europa os europeus não podem comer isso e a gente aqui está comendo esses produtos? Então, tem um caminho gigante para percorrer nesse campo da regulação, né? Que eu sinto que a gente não está percorrendo. A gente está batalhando contra os retrocessos que estão aí, porque é isso, né? Infelizmente, a gente precisa cuidar para não perder ações como o PNAE, para não perder o PAA, para não perder as políticas que já existem e estão funcionando, mas a gente precisa urgentemente não só resistir, mas também avançar de alguma forma, Perfeito. porque, enfim, a gente sabe da nossa realidade, né? O Brasil é um país imenso, é um país que Uhum, já tem muitas dificuldades para manter o SUS, para manter a educação pública e gratuita, para manter a previdência social. Imagina com essa avalanche que promete recair sobre a gente se a gente permanecer nesse aumento de consumo desses produtos ultraprocessados, né? Além de ser muito difícil para a gente conseguir dar uma resposta melhor daqui a 10, 20, 30 anos, parece que a porta vai fechando, né, de possibilidade da gente reagir, enfrentar isso. Além disso tudo, é muito injusto, né? Se a gente for pensar do ponto de vista social, caramba, às vezes a gente pagando, dando o nosso dinheiro que a gente sua para trabalhar por uma empresa que vai cada vez crescer mais, enriquecer mais, e o que eu estou ganhando em troca é doença, é mal-estar, é sobrepeso. É, sim, isso não é justo nem com a gente mesmo. sim. Então, acho que é um debate realmente que eu queria muito que a gente pudesse estar encarando mais à frente, porque pode parecer que é muita coisa, mas 20 anos passa assim e a gente ainda vai ter, a nossa Sim. geração vai ter que lidar com as consequências disso. Nossa, muito bom. Perfeito, sim. Acho que foi o encerramento perfeito. Meio triste, né? E Agora o momento de depressão. não, mas é uma das coisas que eu gosto na tua dissertação também, né, e na tua proposta, assim, é que você não apenas mostra o problema, mas você mostra o caminho também, né? O caminho é da regulamentação. E eu estava lendo um livro, eu não lembro em qual foi o livro agora que eu li,
Mas tem uma moça que diz, a gente tem, né, a gente faz perspectivas para o futuro e trabalha com o que a gente tem no presente, a gente tem que ser pragmático, né? Quais são os caminhos, as brechas que a gente pode entrar para minimizar o problema enquanto a gente pensa numa solução mais futura, né? E é exatamente isso que você fez, né? Você traz esse, gente, vamos se envolver mais com as esferas políticas, vamos se informar, né? E se envolver mais com as esferas políticas para cobrar regulamentação, né? Então, eu acho que a gente não se envolve hoje. Então, eu acho que as pessoas individualizam no nível assim: eu vou cuidar da minha saúde, eu vou comer mais orgânicos, alimento saudável, eu vou malhar, eu vou me. E, assim, isso, pensando no coletivo, não tem impacto nenhum, né? Pode ter impacto na tua saúde especificamente, mas não tem impacto nenhum no coletivo. E é uma questão coletiva, né? Que vai impactar você, mesmo você com seu, né, vivendo uma vida saudável, né? Então, eu acho que a gente ir por esse caminho da política, da regulamentação, da cobrança, né? Como você falou, a gente já tem instrumentos bons produzidos aqui também, a gente já tem uma militância organizada, né? Eu penso nos podcasts que tem, gente que divulga sobre isso também, como a Ju, esqueci o sobrenome dela agora, uma que é de Santa Catarina, maravilhosa, que fala sobre alimentação também. Então, assim, eu acho que é isso, a gente precisa de conscientização e eu acho que o teu trabalho faz isso, né? Por isso que eu queria muito que a gente levasse para outras pessoas. Depois, se tu permitir também, né? Depois de um tempo no Apoia-se, eu vou botar no meu YouTube também, para que mais pessoas possam ver, né, o conteúdo. Eu vou deixar o link da tua dissertação também para a galera poder acessar lá na descrição. Enfim, acho que é isso. Eu acho que uma boa pesquisa ela mostra o problema e aponta caminhos para a gente seguir, né? Então, obrigada de novo, Kathleen. Eu que agradeço. Parabéns pela pesquisa. Obrigada, adoro falar sobre esse tema. E é isso, acho que faz parte mesmo da nossa tarefa, agora que a gente sabe que o pãozinho de forma não é mais tão tranquilo assim, a gente conscientizar todas as outras pessoas e fazer barulho mesmo, porque é a nossa vida, né, gente? E as próximas gerações também. Pois é, muito bom. Kathleen, obrigada. Eu vou parar de gravar agora. Tá bom. Deixa eu parar a gravação.